Opa, salve nação. E veja a seguir. Exato, ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação, não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal. Tentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Não só é o pior resultado do Flamengo na temporada, a coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora que sobreviver em segundo. Exato, ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim. É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito Isso de reclamar explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí, que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não. Não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje. Não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas eles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Da equipe que seria não, o principal elenco do futebol brasileiro. Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, hein? Tem Fabrício Bruno, tem Gerson. Vamos ver o que o pessoal tem a falar depois dessa... Eu não gosto de vulgarizar a palavra vexame, toda hora vexame, mas essa decepção... Mas uma decepção... Uma decepção muito grande essa derrota do Palestino. Não, vamos lá. Falar do jogo aqui, o Flamengo veio, claro, em busca de um resultado, acabar com essa desconfiança do torcedor, melhorar a situação do grupo, mas no momento que o Flamengo buscava, sofreu o gol, queria que você falasse dessa derrota que tira a segunda colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, um momento difícil que a gente passa, a gente veio com o intuito de buscar um resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Infelizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, né? Imagino da torcida, sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe, trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado, vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar, infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os 2 jogos aí que estamos em casa, vamos
Vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei. Não adianta lamentar, agora é rever o que tá fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. Então, falar dessa derrota, o que você acha que tá faltando pro Flamengo? Aqui o gramado não era bom, mas o que você acha que tá faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Ainda tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os dois times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando. Humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar e melhorar. Acho que essa é a palavra. Não tem muito o que dizer, né? Aliás, é sintomático o que disse o Fabrício Bruno, né? Repetitivo, né? Virou rotina. Olha só, virou rotina para os jogadores do Flamengo pedir desculpas pelas atuações ruins. Isso é muito sintomático. Esse é o Flamengo que passa jogo, vem outro jogo, agora vai, não vai, agora vai, não vai. Primeiro tempo foi ruim, melhorou no segundo, quem sabe no próximo jogo as coisas não acontecem. O que dá para relatar do que você viu de perto aí desse Flamengo, Léo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Reforçando então o que o Pedro disse, 7 jogos sem vencer fora, é a pior sequência do Flamengo na história da Libertadores sem uma vitória fora de casa, né? Essa é daquele período 2012, 2014, mas é um período em que o Flamengo, não tinha a realidade atual, né? De ser o melhor elenco do futebol sul-americano, de vir de uma sequência de títulos, de expectativas lá no alto. Então eu acho que é ainda pior você não conseguir se impor, assim como esse ano perde para o Palestino, ano passado empata com o Iublense também, que era uma equipe bem inferior. Então são cenários que vão se repetindo para o torcedor, e o torcedor vai vendo uma situação que já aconteceu em outros anos, que ele começa a ver a temporada indo por um caminho que pode ficar muito tarde para corrigir. Não quero dizer que essa correção seja necessariamente uma mudança de comando, mas uma mudança de rota, uma mudança de ideias, e isso vai ser bem necessário. O Flamengo que a gente viu aqui no primeiro tempo, um time abusando de bolas esticadas, bolas longas, às vezes os zagueiros, os laterais tinham a bola no pé, não se apresentava uma opção, não se apresentava uma tabela, uma possibilidade mínima de iniciar uma jogada, trazendo, quer dizer, em vez do Flamengo impor o seu nível ao Palestino, o Flamengo quase que se colocava ali no mesmo nível de um adversário tecnicamente muito inferior, organizado, voluntarioso, e que no primeiro tempo falou assim, dá pra encarar, o bicho não é tão feio assim não, e encarou, né? O jogo, os dois times erraram muito, é verdade, mas o Palestino saiu já mais satisfeito do primeiro tempo. Perdeu chances, teve bola do Bruno Henrique, teve bola do Luiz Araújo assim que entrou, teve a cabeçada sozinho do Gabigol, mas, na boa, muito pouco, muito pouco, e a impressão aqui do campo foi exatamente essa, assim, quando você conhece o nível dos jogadores que o Flamengo tem, quando você vê a expectativa que existe sobre esse time, sobre a comissão técnica que o Flamengo foi buscar no passado, entendendo que é uma das melhores, que poderia trazer talvez a melhor. 6 jogos, apenas uma vitória, e daquele jeito contra o Amazonas, né? Eu lembro de estar aí no estúdio com os companheiros semana passada com a sensação de que seria difícil jogar pior. E eu já me arrependi, né, daquilo, porque parece sempre possível jogar pior. O torcedor que veio até aqui a Coquimbo, que apoiou bem o jogo inteiro, mas no final quase ninguém foi poupado, né? Muitos xingamentos ao Wesley, a Gerson, a Tite, e aí no final aquele time sem vergonha que não poupa ninguém, né? Então a paciência do torcedor, se faltava uma gotinha para transbordar o copo, eu acho que essa gotinha pingou hoje, viu, William? Pois é, Bertozzi. Bertozzi continua com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, né? O que será que o Tite tem para falar depois de mais um resultado frustrante desse? O Birner, é impressionante, é quase que inadmissível como o Flamengo regride. O Bertozzi falou aí, né? Aquele jogo achei que não podia ficar pior. Pois ficou pior. Contra o Palestino, uma atuação pior ainda do que contra o Amazonas. E se a gente olhar a escalação hoje, dava para entrar com um time diferente? Você tem o Arrascaeta fora, você tem o Pulgar fora. Cebolinha voltou. Ele coloca Cebolinha, coloca Bruno Henrique, coloca Pedro. Aí você tem o Gerson mais ali, o De La Cruz, a zaga, goleiro. Você não tem muito o que mexer. E poupou um pouco Varela, ainda poupou um pouquinho, depois ele entrou no segundo tempo, né? Começou ali com o Wesley. Acho que não tinha muito o que mexer. Mas é impressionante como o time não rende.
Vou passar a bola para ti, receba aqui a informação que o Tite está chegando lá, qualquer coisa te interrompa e você volta depois. Manda Vou ser breve. Boa noite a você, William. Boa noite. Breiler, André, Pedro, Leonardo Bertozzi, cumprirei suas ordens, André. Seja uma honra servi-lo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Jogadores atuando nas suas devidas posições, o Bruno Henrique, inclusive, hoje começando pela esquerda, onde está mais habituado a jogar, o Everton jogando do outro lado, do lado direito, né? O Gerson podendo transitar por dentro, procurar espaço, como o Nicolas de la Cruz, o Alan jogando na dele, o Vinha, que a gente vinha pedindo também, jogando onde tem que jogar, nada fora daquilo que os jogadores estão acostumados a fazer, né? Óbvio que o jeito de jogar não é um jeito que vai favorecer, por exemplo, tanto o Bruno Henrique, que gosta de um jogo mais frenético, né? Um jogador do drible curto, e o Flamengo, que é um jogo mais cadenciado, talvez tivesse mais sucesso com um jogador que tem essa virtude, mas mesmo faltando um pouco disso para esse ou para aquele jogador, o rendimento está muito abaixo. Está muito abaixo. E aí assustadoramente abaixo. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas sem querer dar as respostas, tá? Eu tenho que olhar para os jogadores, eu tenho que olhar para o treinador. Eu tenho que olhar para os jogadores, para o treinador, eu tenho que olhar para alguma coisa que acontece no CT, do ambiente, que já vem desde o ano passado, que talvez tenha a ver com a forma como o clube é administrado ou talvez com a influência que algum jogador tenha no CT, porque eu vejo o Flamengo correndo, mas eu não consigo identificar o Flamengo como um time com fome de resultados positivos, como eu consigo identificar em outras equipes. O Flamengo corre. Os jogadores do Flamengo não são negligentes no cumprimento das questões táticas, o jogador não tira pé de dividida, o jogador está correndo, mas parece um pouco, às vezes, protocolar. Parece que falta uma coisa ali, que que, eu vou usar, desculpa o termo, mas a chama que o competidor precisa ter. O desejo de ganhar. Hoje faltou muito. O prazer de ganhar, né? E aí eu vejo, por exemplo, o Pedro, no primeiro lance... O Flamengo é um time sem fome, sem apetite. O Flamengo quer ganhar, mas falta. Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o time do Abel? Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o Atlético do Milito? Que tem o apetite que tem, mesmo não jogando bem, as de São Paulo com o Zubeldia? Vamos discutir isso depois.